Muito boa noite, telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND, pela Rede Record, em seguida também pelo portal ND+, e redes sociais para Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Hoje, com um convidado muito especial, o professor, escritor e premiado editor Dionísio da Silva, catarinense de Siderópolis e um dos mais premiados dos escritores de Santa Catarina, professor da Universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, vice-reitor da Universidade Estácio de Sá, com 35 livros publicados. Tem doutorado em letras pela Universidade de São Paulo. Durante 25 anos foi muito conhecido no Brasil inteiro e está no exterior, porque assinou uma coluna sobre etimologia na revista Caras e mantém 2 vezes por semana o programa Origem das Palavras, através da Band News, além de um site com o mesmo título, Origem das Palavras, também com grande audiência no Brasil e pela internet do mundo inteiro. Uma de suas obras mais lidas, e já está na 12ª edição, De Onde Vêm as Palavras. A última foi assinada aí, tem o selo da editora da Unisul. Dionísio da Silva é vice-presidente da Academia Brasileira de Filologia, titular da Academia de Letras de Portugal, vejam bem, e também titular da Academia Catarinense de Letras. Muito boa noite, meu caríssimo amigo, grande escritor, professor Dionísio da Silva. É um prazer e uma honra contar com você aqui nessa nossa programação da Conexão ND. Boa noite, Moacir. O prazer é mútuo. Saúdo os telespectadores da Record News. É sempre boa a prosa, não é? Espero que possa ser agradável para os telespectadores, porque nós prometemos desde já não ser chatos, né? Porque é o grande compromisso que eu acho que qualquer pessoa que se dirige ao distinto público tem, é respeitar o público com questões pertinentes, não é? Professor, a primeira dúvida, né? A primeira curiosidade, digamos assim, né? O grande personagem grego é Dionísio, o deus do vinho, e o seu é Dionísio. Qual é a razão dessa diferença? Bom, eu nasci em Siderópolis. Meu pai foi registrar o seu 3º filho, o primeiro dos 7 meninos, porque eu abri a porteira para outros 6, não é? E minha mãe, como era de praxe naquela época, teve muitos filhos. Eu sou de uma família de 14. Eu era o 3º e ele pôs, isso é o ano de 1948, e o seu Manfredo Fontanella, que era o escrivão, falou: Dionísio da Silva vai deixar o menino com muitos homônimos. Põe o sobrenome da mãe também, que eu sou dos Daboite, pela parte da mãe. Então, Dionísio Daboite da Silva. Mas meu pai tinha presenciado em Santa Catarina uma perseguição, uma má vontade com os descendentes de italianos. A Segunda Guerra Mundial tinha terminado há pouco mais de 2 anos, 3 anos, não é? Terminou em 45, eu nasci em setembro de 48. E ele não quis colocar o Daboite, e nenhum de nós. E ele falou, então põe Dionísio, que Dionísio ninguém se chamará. E por isso eu sou Dionísio da Silva. Mas não tem nada, eu preferia... Agora, não abdiquei do vinho, viu, Moacir? Okay. Espero que a minha gravatinha borboleta aqui não esteja bêbada, mas eu não abdiquei do vinho, eu sou um Dionísio que bebe. Beleza, professor. Estamos aí há um ano com a cultura e a educação sendo as principais vítimas dessa pandemia. Nós vamos procurar levar esse nosso programa, com grande prazer e honra, para telespectadores e para a produção, com expressões que o senhor conhece mais do que ninguém, até pela última obra, né, por todos os trabalhos que o senhor tem realizado nessa área, e também por algumas palavras, né, que são muito populares. A primeira é o seguinte: estamos então diante de uma pandemia. De onde vem a pandemia? Pandemia é um termo que vem do grego, como todas as palavras do português, não é? Todas não, mas a maioria tem uma origem greco-latina, sobretudo aquelas palavras de cultura. É evidente que em outras áreas predominam outras origens, mas pan quer dizer para todos e demia, povos. Então, aquilo que ataca o mundo todo é uma pandemia. Eu aproveito, Moacir, para fazer um adendo à sua apresentação,
você sempre suscita em nós, lá na Academia Catarinense de Letras também, afinal você é o nosso presidente, questões muito pertinentes. A etimologia tem obtido uma extraordinária receptividade, não é? Inclusive, esse livro que está, a sua mais recente edição é da Lexicon, e que teve uma parte da edição adquirida pela Unisul. Nós até fizemos uma gentileza, pediu ao editor e ele aceitou, botar o selinho da Unisul na capa, indicam uma receptividade. Ele agora, a 18ª edição, sai nas próximas semanas pelo Grupo Almedina, sai aqui no Brasil e sai em Portugal simultaneamente. Professor, e essa nova edição vem com muitas novidades em termos de etimologia, palavras novas que foram incorporadas ao léxico brasileiro? Sim, é uma edição revista, consideravelmente ampliada de onde vêm as palavras, que vem pela Almedina, porque eu escrevi 25 anos na revista Caras toda semana. E na Band News, há 10 anos, toda semana, eu faço uma coluna sobre a origem das palavras, que foi o programa que o Ricardo Boechat e eu fundamos lá no longínquo 2011. Até tem uma coisa engraçada, sabe, Moacir? Alguns colegas pesquisadores, quando vão citar, não fui eu que descobri, eles que me contaram, quando eles iam citar a origem de alguma palavra, eles não me davam crédito, porque eles não queriam citar a Caras. A Caras é uma revista mundana. É verdade. Eu achava engraçado isso, eu digo, olha, imprensa é aquilo que você escreve no verso do anúncio, como já definiram um dia, não é? Mas existe eu também, quando escrevi, eu lecionava na Universidade Federal, eu sou um professor federal aposentado, por tempo de serviço, viu? Eu recolhi 38 anos antes de me aposentar e continuo trabalhando e pagando os impostos também com os novos trabalhos, naturalmente. Um dia uma professora chegou a mim e disse no campus, Dionísio, você, um professor, um escritor, doutor em letras escrevendo na Caras, que vergonha. Eu falei, como é que você soube? Professor Quaresma, estamos em plena Quaresma para o mundo católico. Qual é a origem da palavra? Pois é, isso eu acho que o mais encanta os leitores e os ouvintes. A origem de Quaresma é o latim vulgar, quaresima, porque no latim culto, quadragésima, não pegou, não é? Porque nós temos que levar em conta que, assim como na antiga Roma, o antigo Portugal foi uma nação de agricultores, de pastores, de marinheiros, de pescadores, de gente simples. Então, as palavras vieram muito mais deste latim vulgar que as pessoas falavam do que do latim culto. Mesmo nos cartórios, predominaram algumas expressões do latim vulgar. Nos remédios, não é? Nos fármacos, não. Temos ainda hoje a palavra farmácia, que é onde se vende fármacos, que vem do grego. Se bem que as palavras vão sofrendo variações, né, Moacir? Ao correr da história, é o povo que faz a língua. O português do Brasil não é exatamente o mesmo português de Portugal, de Angola e de outras nações africanas e asiáticas. Você vai à drogaria hoje comprar os remédios. Drogaria praticamente substituiu farmácia, mas você não vai na drogaria comprar droga. Na farmácia você ia comprar fármacos, não é? Ou remédios, mas também não chamava remediaria. É impressionante como as palavras vão mudando, e drogaria pegou para vender remédios, né? Professor, além de várias obras premiadas, romances, de crônicas, de contos, o senhor também tem obras de literatura infanto-juvenil. Primeira curiosidade, né? A razão de ter entrado no campo de literatura infanto-juvenil. Segundo, um dos livros chama-se Adão e Eva. Eu queria até explorar um pouquinho em relação, já que o senhor foi seminarista aqui em Santa Catarina, em Siderópolis, na verdade,
Então o senhor também tem uma formação católica e cristã bastante acentuada. Queria até fazer um comparativo, não sei se o amigo está assistindo aí, essa superprodução da Rede Record, que é o Gênesis, de grande audiência no Brasil inteiro e realmente um trabalho respeitável. Adão e Eva, a história que o senhor conta é a história do fruto proibido também? Como é que é essa história na literatura infanto-juvenil? Bom, Moacir, eu acho super louvável que, enfim, a Record tenha se ocupado do Gênesis, porque é uma história encantadora. Eu sou pai de uma única filha, que é do Ministério Público em São Paulo. Eu, como qualquer pai moderno, eu cuidei bem da minha filha enquanto a minha mulher ia fazer mestrado, doutorado, e tinha que contar histórias para ela. E eu gostava muito de contar o Gênesis, porque é realmente uma história impressionante. Tem tudo, tem magia, tem surrealismo, tem história, tem coisas fascinantes. E independente da leitura que se faça, não é? Então, como você lembrou aí dos meus passados, quando eu tinha cerca de 9, 10 anos, nós já morávamos então em Jacinto Machado, não mais em Siderópolis. Minha mãe teve vocação para eu ser padre e me pôs no seminário, onde eu fui uma espécie de presidiário infanto-juvenil, porque não podia sair dali, não é? Eu estudei primeiro em São Lugero e depois em Tubarão. E esses relatos bíblicos, eu já li a Bíblia algumas vezes. Alguns livros eu li em várias línguas, né? Porque eu trabalho com origem de palavras e ali existe um manancial fantástico. Mas, para resumir a história, a criança, quando eu repetia para a Manuela no outro dia a história do Adão e Eva do dia anterior, ela dizia, mas ontem não foi assim. Então eu resumi, porque as crianças notam que você troca, você é pai, avô, sabe disso. Sim. Então eu peguei e gravei a história. Eu gravei a história e botava a rodar para ela. Também um pouco de preguiça, cansado de... criança cansa muito a gente, é bom lembrar, não é? E é um prazer, assim, é um cansaço prazeroso, mas cansa. Então, eu botava a rodar a fita e eu ficava anotando. Essa palavra podia ser outra e tal. E é o meu texto mais bem cuidado. Vendeu, acho que 100 mil exemplares esse livro. Os outros também, eu escrevi só 4 livros de infanto-juvenis. Quando a minha filha cresceu, eu parei de escrever. Eu acho que está na hora de escrever para os netos agora. Né? Maravilha. Então, continuando aí no Gênesis, professor, para esclarecer um pouquinho, até pelo seu conhecimento filosófico, né, e teológico, Arca de Noé. O que foi, afinal, a Arca de Noé? Na sua Olha, a arca, Moacir, é uma palavra que está em muitas outras expressões e acepções da língua portuguesa, e em todas as outras línguas também, né? Mas a arca, desde as línguas primitivas, é um lugar onde se guarda alguma coisa. E ali se guardou a vida. A linguagem é com inúmeros recursos criativos, né? Incluindo a metáfora, colocar um casal de cada espécie, depois vários casais de cada espécie, era para guardar alguma coisa. No caso ali, para guardar a vida, que guardar tem também o sentido de preservar. Olha, eu fui colega nos meus tempos da Estácio de Sá, universidade que eu deixei em fevereiro do ano passado. Eu só dou aulas assim agora eventuais e à distância, mas não tenho mais cargos. Eu tive orgulho de ser vice-reitor daquela universidade. Eu conheci uma pessoa que ia trabalhar na Record há muitos anos e ela me dizia, Dionísio, o meu sonho é um dia levar o Gênesis à televisão. Era então o marido da atriz Cristiane Torlone. Não está me ocorrendo agora o nome dele, eu peço que ele me desculpe, mas me ocorreu que esse diálogo. E ele dizia, o meu sonho é levar o Gênesis à televisão. Ou ele ou outros, e outros, né? Ele e outros, muitos outros, levaram.
Eu acho que foi um feito extraordinário trazer o Gênesis para a televisão. Veja o sucesso que foram os 10 Mandamentos lá ainda no tempo do Cecil B. DeMille, né? A propósito, eu vou contar para o senhor que quando eu comecei a assistir essa programação, desde uma reportagem da superprodução, eu viajei no túnel do tempo e me encontrei com 12 anos de idade, 13 anos, assistindo exatamente aos 10 Mandamentos, né? Com Charlton Heston e o Briner, uma trilha sonora espetacular do Elmer Bernstein, se não me engano, não é verdade? Então, foi 10 Mandamentos e depois vem em seguida o Ben-Hur, com o mesmo Charlton Heston, tá lembrado, né? E aí o Stephen Boy no papel do adversário, enfim, do concorrente. Muito bem. Na sequência, palavras ainda, Torre de Babel. Qual é a sua leitura, a explicação? Bom, eu vejo que assim, numa conversa rápida, a gente vai esquecendo as coisas. Peço licença para acrescentar que quaresma, que essa quaresma, que é do mesmo étimo de 40, não é? Deu a quarentena, mas que não são 40 dias exatos, né, Moacir? Não quer dizer quadragésima, que são 40, o que veio do quadraginta, do latim culto. Quaresma não são 40, tanto que você fala assim, ó, já o presidente do Banco Central vai deixar a direção do Banco Central. Dele tem uma quarentena de 6 meses. Fulano deixou um cargo, uma quarentena de 2 meses. No século XIV, com aquela terrível peste europeia, não é, que chegou à Europa e foi realmente um desastre total, os navios faziam em Veneza e em Gênova uma quarentena de 40 dias. Então, nem sempre a palavra tem esse significado literal, não é? A palavra é como uma massa, assim, você vai moldando para melhor definir o que você quiser. Mas você me perguntou mesmo, agora voltei à quaresma. Isso. Torre de Babel. A Torre de Babel é um dos episódios mais bonitos, mais impressionantes. Parabenizo a escolha. Eu quero dizer de passagem aqui para os telespectadores que a gente treme quando vai ser entrevistado pelo Moacir. Eu acho que o Péricles Prado, que me antecedeu aqui, tremeu também, porque ele vem muito bem informado sobre o que vai perguntar para a gente, diferentemente da maioria não digo, mas de alguns entrevistadores. Então, Babel quer dizer confusão no hebraico, Babel. Então, a metáfora é muito interessante, vendo que os homens tinham ambições desmedidas, Deus diz, vamos fazer com que eles se confundam. Então, onde eles se confundiram ao erguer aquela torre, chamou-se Babel. Babel é uma pronúncia portuguesa. Nós tendemos ao paroxítono, não é? Nós não dizemos cavalo, dizemos cavalo. E não dizemos Babel, dizemos Babel. Então, a Torre de Babel é essa metáfora, essa construção que chegaria até o céu, porque eles não conseguiriam chegar, porque estabeleceria a confusão entre eles. Eu termino esta pergunta aqui, Moacir, a resposta a esta pergunta aqui, com uma observação que me parece pertinente. Hoje, nós vemos uma mutilação muito frequente no português escrito nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, na internet de um modo geral. Olha, eu não sou um reacionário, eu sou um conservador, eu quero conservar as boas coisas e renovar, mudar aquelas que a gente não pode conservar assim. Mas a língua portuguesa é uma das melhores heranças que nós recebemos de Portugal. Ela está sendo mutilada porque quando você diz alunos com X e você modifica a palavra no étimo, como fizeram com paralímpico, paralímpico é uma palavra que devia ser banida da língua portuguesa. Não tem como escrever paralímpico, porque você tira o étimo. O étimo de Olimpíada é justamente Olímpio, né? É Olímpia, então não pode tirar o O. Então há um descuido, não é mais só um descuido com a língua portuguesa, nós passamos do descuido ao crime, porque isso é um crime de lesa língua, uma vez que a língua é um patrimônio público. Não compete a mim amanhã escrever casa com Z, nem trânsito com Z, nem casa com K, porque o dia que se e quando isso for autorizado,
terá que passar pela autoridade competente. Você também não tenha... Eu acho engraçado, assim, para concluir de vez, que os insubordinados diante da língua não são insubordinados, por exemplo, diante do sinal amarelo, do vermelho, porque senão eles se ferram. Agora, ao atacar a língua portuguesa, não lhes acontece nada, e eu lamento. Professor, ainda dentro dessa sua avaliação crítica, a sensação que eu tenho, queria a sua correção, por favor, ou a confirmação, é de que a língua portuguesa, a língua brasileira, é uma língua maravilhosa. O povo fala bonito e tal, sobretudo se for o público feminino, né? Agora, na escrita, a coisa é como se eu diz, é realmente uma tragédia em muitos momentos. E, sobretudo, por essa mania, né, de dizer que todas as palavras inglesas devem ser incorporadas ao vocabulário português, ao vocabulário brasileiro. Agora, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, ninguém aqui saberia o que é lockdown. Hoje todo mundo sabe o que é lockdown. Isso aí não desvirtua um pouco a língua, não? Desvirtua muito. Portugal é mais cuidadoso com a língua portuguesa. Eu sou da Academia das Ciências de Lisboa, então, na área de letras, e essas discussões são frequentes. Eu tenho que aceitar de meus confrades lá em Lisboa, que com toda delicadeza às vezes dizem: ah, Dionísio, como é que vocês estão escrevendo este ato de trabalhar em casa? Eu falo: pois é, lamentavelmente lá pegou home office, duas palavras do inglês. Também. E eles dizem teletrabalho. Eu acho que estão muito mais coerentes, porque você tem telégrafo, tem telefonia, tem telefone, tem teletrabalho. Nós estamos caminhando, eu acho, Moacir, há bons indicadores que no Brasil nós já estamos preocupados com isso. Quanto à escrita, essas dificuldades estão bem observadas por você, de que o brasileiro fala bem, mas escreve muito mal, na média, não é? Eu acho que a gente fala bem porque a gente aprendeu a ouvir da mãe, dos irmãos, dos vizinhos, ouviu muito, e não escreve bem porque não lê muito pouco. Esta é a grande insuficiência. Há outras, mas a principal é que você só vai escrever bem se você ler bastante. Portanto, educação é fundamental. Professor, vamos fazer uma espécie de um ping-pong a respeito de palavras, expressões muito comuns na população catarinense, brasileira em geral, de expressões portuguesas, naturalmente, palavras portuguesas. Então, eu tenho algumas sugestões aqui que gostaria de saber se o amigo pode dar algumas explicações a respeito da origem delas, e eu gostaria que essas respostas fossem dadas logo em seguida, depois de um rápido intervalo comercial. Voltamos então em seguida com o professor Dionísio da Silva, grande escritor, laureado escritor catarinense, que brilha no Rio de Janeiro, em seguida no Conexão ND. Até já. Este é o Conexão ND pela Record News, disponível também no portal ND+, do Grupo ND em Santa Catarina e também nas redes sociais. Hoje com a participação rosa do professor, editor de livros e emérito laureado escritor Dionísio da Silva, catarinense de Siderópolis, que mora 8 anos no Rio de Janeiro depois de uma trajetória pelo Brasil. Professor, então, uma espécie de ping-pong aí, sobre palavras e expressões muito populares, para que o amigo possa dar algumas informações muito ricas aqui para todos nós. Por exemplo, eu vou começar com uma bem conhecida, larápio. De onde é que vem larápio? Larápio veio do latim larápios e é uma palavra formada pelas iniciais dos nomes. Os romanos costumavam ter 3 nomes, né? Às vezes 4. E havia um juiz que vendia sentenças na antiga Roma, parece que não é uma realidade muito distante de nós, às vezes tem havido esses tropeços também entre nós. Ele se chamava Lucianus Antônios Rufus Appius, então ele assinava as suas sentenças L.R. Não é? Então ficava L.A. e R. Appius, então ficava Larápios. Passou a designar
o ladrão, né? Primeiro o juiz ladrão, depois qualquer ladrão. E aí? Se incorporou ao Lex brasileiro imediatamente, ao português, ou veio via Portugal ou direto ao Brasil? Não, ele teria entrado... Não, essas palavras entraram via o português de Portugal e depois ao Brasil. Essas origens são controversas, Moacir. Pode ver que, às vezes, uma palavra não tem só uma origem. Agora, o curioso é que, quando ela não tem, logo vem alguém que inventa. Eu acho isso muitíssimo curioso, né? Exatamente. Mas essa não é inventada. Agora, vinculada a essa é a motivação da minha pergunta, de larápio, corrupção. Está muito presente no noticiário brasileiro, corrupção. Qual é a origem dela? O étimo de corromper é romper. Romper é arrebentar e também é apodrecer, é destruir. Tanto que se fala em muitas orações na corrupção da carne, não é? É aquilo que apodrece, aquilo que não cumpre mais sua finalidade. Então, a corrupção tem este étimo. Agora, o que acontece é que, para ver um corrupto, nunca ele é corrupto sozinho, né? Tem sempre uma parceria, corrupto. Beleza. Aquele que vai comprar e aquele que vai vender. Beleza. Calendário. Olha, os romanos tinham as calendas. Era o primeiro dia do mês. Era o dia que pagavam as contas. Calendas vem do latim calare, que é chamar, que é convocar. Naquele dia, todo mundo era convocado para pagar as contas. Estes dias ficavam marcados. E foi numa folha. Quando a gente fala folha, as pessoas não pensam numa folha de papel, né? Podia ser uma folha de palmeira, de papiro, né? Então, este calendário, a palavra calendário veio desta calenda. Tanto que os gregos não tinham calenda, não faziam assim com o primeiro dia, e quando você não queria pagar ou não queria fazer uma coisa, dizia, fica para as calendas gregas, porque não existe, é como o dia de São Nunca, né? Muito bem. Saudade. Olha, as pessoas dizem que saudade só a língua portuguesa tem. Não é verdade. Como o sentimento é de várias nações, as outras línguas têm outras palavras, mas a nossa veio do latim solitate, que quer dizer solidão ou estar em solidão. Ocorre que os árabes ficaram na Península Ibérica por uns 7 séculos e eles influenciaram muito o português. E eles têm uma expressão que é al-Saud, que significa mais ou menos o seguinte: sangue preto e moído dentro do coração. Então, realmente, essa expressão misturou-se, ficou uma palavra peculiar, mas não que tenha só em português. Outras línguas também a têm, não é? Bom, a última aqui em palavras, sobremesa, para variar um pouquinho. A sobremesa é uma coisa do português que você diz, bom, sobremesa, porque a mesa, está posta a mesa, não quer dizer que chegou um carpinteiro e fez uma mesa para nós, é que a comida foi posta ali. Depois dessa comida, então, dessa mesa posta, vem alguma coisa adicional. E então se cunhou a palavra sobremesa. Olha, Moacir, é um negócio curiosíssimo, a língua portuguesa está cheia disso, não é? Se a gente não tivesse abandonado, como abandonamos, pelo menos os estudos dos compostos gregos e latinos, nós saberíamos melhor o português, não é? Eu sempre brinco assim, nós temos lá colegas do Ministério Público, não é? Sim. Ou advogados na academia que se tornaram escritores dos bons. Eu brinco com eles, né? Por exemplo, com o Gilberto Calado eu sempre digo, eu tenho medo de ficar aqui perto, você é do Ministério Público, a fama de vocês é muito, a minha filha é do Ministério Público, é de prender. E com o Salomão Ribas Júnior, meu direto amigo, Péricles, agora o José Leal, né? Citar todos, seria inconveniente, mas são assim umas pessoas muito queridas que eu
Eu digo, bom, então, mas eu já tenho aqui na academia também advogados para o caso de precisar, né? Eu acho que você mesmo fez direito, não, Moacir? Professor, sim, direito. Fiz a graduação e pós-graduação em ciência política. Eu estou até assim, empolgado com essas suas explicações e vou conversar com o nosso diretor de conteúdo, o Luiz Beneguin, que soube da sua trajetória vitoriosa através do Ari Lazari, que foi nosso editor no jornal A Notícia, lá de Joinville, e que ele acha que foi seu colega no seminário lá no sul de Santa Catarina. Mas eu vou conversar com ele sobre o seguinte, fazendo uma promoção, quando acabar essa pandemia, se Deus quiser, fazer o lançamento desse livro, de onde vem as palavras, 18ª edição atualizada aqui em Florianópolis, com a promoção aí do nosso Grupo ND. Já está acertado, mas eu vou encaminhar esse projeto para eles, tá legal? Muito obrigado. Eu aproveito para mandar um abraço aos dois. O Meneghini, eu acho que editou ou mandou editar artigos meus lá no anexo de Isso, Joinville. exatamente. Trabalhava lá, Nery Pedroso, Exatamente. o Ari, eu me lembro desse pessoal todo. Professor... A gente vai ficando velho, né, Moacir? E agora, então, vamos a algumas expressões, professor, algumas bem conhecidas. Inês é morta, eu gostaria muito de conhecer. Qual é a origem da Inês é morta? É muito Olha, frequente isso, né? Essa é uma expressão impressionante, não é? Como ela ficou na língua portuguesa. Isso. Ela já está há 8 séculos na língua portuguesa. Ela surge no século XIV, quando Dom Pedro, um dos Dom Pedro de Portugal, tem uma namorada chamada Inês, e aí já tem com ela alguns filhos. Quando ele sai, volta, os inimigos dele na sucessão, a sucessão sempre é problemática, né? Seja em monarquia, seja em república. Nós estamos vendo aí as rupturas que estão acontecendo no próprio Brasil e hoje. Ele volta, os seus inimigos fizeram a cabeça do pai e decapitaram Inês, porque havia o perigo de passar para Castela. Ele volta, ela está morta e enterrada, ele desenterra, persegue os inimigos, identifica 3, 2 deles ele executa, um consegue escapar, ele tira Inês do túmulo, põe no trono e faz desfilar por todas as vilas e aldeias de Portugal para que todo mundo beije a mão da Inês como morta, depois que ele subiu ao trono sucedendo ao pai, né? Então se diz, Inês, aquela que depois de morta foi rainha, mas já estava morta. Então, quando uma coisa está perdida, a gente diz, agora Inês é morta. Eu já passei por uma situação engraçadíssima. Eu estava uma vez esperando umas cópias e alguém disse, não, mas agora Inês é morta. E alguém lá do outro lado falou, a Inês morreu? Porque tinha uma Inês que estava muito mal. Professor, canto do cisne, também é muito comum. O canto do cisne seria a última coisa que você faria, não é, que a ave faz antes de despedir-se. Então, o cisne daria um canto muito melodioso, seria o último, depois do qual ele morreria. Foi um escritor latino que inventou, não é verdade, o cisne não faz esse último canto, ele morre como se desfaz a vida de um modo geral, como todos sabemos, a vida é frágil, também para os cisnes, e mesmo sem Covid, não é? Então, mas só que o que vale é a versão. Tem uma frase do filme O Homem que Matou o Facínora, em que dá-se um diálogo fantástico. Alguém diz, mas então não é verdade que ele matou o Facínora? Daí o outro diz, olha, quando a lenda é mais interessante do que a verdade, publique-se a lenda. Não? Temos uma interpretação que, para mim, equivaleria a uma espécie de procuração, chamada carta branca. É procuração mesmo? Quando eu chamo carta branca, eu estou dando procuração, é isso mesmo, não? É mais do que uma procuração, Moacir, uma procuração total, né? A carta branca nasceu no meio militar. O exército que se rende assina uma folha branca, uma carte blanche, e essa carte blanche é enviada ao comandante do exército vencedor. E ele escreve ali quais são as condições, quer dizer, quais são as condições que o outro vai cumprir. Então, carte blanche no francês e depois carta branca no português, passou a designar uma autorização para fazer o que quiser. Quando as pessoas costumam visitar assim pela primeira vez uma casa, um apartamento, qualquer ambiente, eles dizem assim, vou entrar de pé direito, com o pé direito. O que significa isso? Qual é a origem disso? Também veio do latim, na antiga Roma já havia essa superstição.
São muitas superstições que vieram da antiga Roma, né? Na antiga Roma havia a expressão dextropede, você entrar com o pé direito, porque a oposição direito e esquerdo é antiga na Roma, né? É antiga no português, estava no latim ainda. Você pode ver que ainda hoje, quando as seguradoras vão fazer um registro de desastre, que quer dizer saiu do caminho do astro, desastre, né? Elas chamam de sinistro. As seguradoras usam a palavra sinistro. Isso. Sinistro em latim é o esquerdo. Então o romano considerava que o esquerdo era ruim, que o bom era o direito. Foi aplicado também às pessoas, o que é lamentável, tanto que o demônio, numerosos santos da igreja afirmaram categoricamente que o demônio era canhoto, né? Era sinistro. Beleza. Mãe coruja. Tem muita mãe coruja. Moacir, a mãe coruja, pai coruja, vovô coruja, não é? A coruja tem uns filhos muito feios, é de uma fábula do La Fontaine. Os passarinhos, os filhotinhos da coruja são realmente horríveis, mas só ela os acha bonitos. Então ela faz um pacto na fábula de La Fontaine que uma ave predadora poupe os filhotes dela. E daí ela diz, tá bom, eu vou poupar, eu vou cumprir o contrato, mas como é que eu reconheço? São os filhotes mais lindos da floresta. Daí, os filhotes são comidos pela predadora e a coruja vai reclamar. Ela falou, não, mas eu comi uns muito feios, não podiam ser seus filhos, porque só ela os achava bonitos por ser uma mãe cuidadosa e passou a designar a mãe cuidadosa, mãe coruja. Quando os jovens adquirem 18 anos, aqui no Brasil é muito comum, até às vezes antes, né? Eu sou maior de idade, sou vacinado. Qual é a origem literária dessa expressão? Moacir, a vacina é uma espécie de 007, uma licença total, né? Não é assim, mas ela foi concebida assim, considerada assim, não concebida, considerada. E a vacina é uma palavra que veio de vaca. Foi curioso como esse médico francês descobriu esta vacina. Ele viu que tinha umas pústulas, umas varíolas, né, que saíam na mão. Ele viu no útero da vaca e depois migrar para as mãos de quem as ordenhava. Então ele tirou aquele pus, inoculou e fez a vacina da vaca. Como vaca em latim é vaca, então da vaca é vacine. E daí veio para o francês vacine e para o português vacina, e ficou isso. Agora, sou maior e vacinado é que você passou pelos 18 anos, ou é a maioridade exigida, né? E nessa concepção é uma metáfora. Não vai pegar nada, né? Professor, eu estou aqui com um exemplar do seu livro Dionísio da Silva, Teresa d'Ávila. Tenho poucos conhecimentos sobre ela, a única coisa que eu sei, me lembra, era que aprendi lá no Colégio Catarinense, com o jesuíta, né? Foi a primeira doutora da igreja, é isso? Eu queria saber qual foi a motivação para escrever essa obra, que romance premiado pela Biblioteca Nacional, e, se eu não me engano, já com edições no exterior também. Qual foi a motivação e qual é o conteúdo dela? Olha, Moacir, eu queria lembrar, porque há muitos telespectadores catarinenses aqui nos prestigiando, que a Biblioteca Nacional premiou esse livro realmente uns 20 anos, uns 15 anos depois de Santa Catarina ter me premiado na Fundação Catarinense de Cultura, acho que na gestão do nosso confrade João Nicolau. Então, houve primeiro, as pessoas dizem, Dionísio, você ganhou o prêmio Casa das Américas, né, com Saramago no júri, Santa Catarina não tinha te visto ainda? Eu falei, não, muito pelo contrário, tinha visto. Eu fui premiado em 79 em Santa Catarina, dei aula magna na Federal de Santa Catarina, que não esqueço, em 81, o Avante Soldados, o livro premiado em Cuba, já esteve indicado no vestibular de universidades catarinenses, e a Teresa d'Ávila se passa no seminário de Tubarão, tem um forte tom autobiográfico, éramos 263 meninos ali, São Lugero e Tubarão, né?
nos preparando para o sacerdócio num tempo em que levava 14 anos essa preparação. E há entre eles um padre que, no romance, eu não vou contar o romance, né? Ele salva um menino de morrer afogado, não vou contar o que houve com o padre, não sei se na quarta capa disseram, eu falei, olha, eu não quero suspense, não. Quando a Almedina saiu em Portugal também, né? Eu lancei 4 livros nessa pandemia, no Brasil e em Portugal, e Teresa foi um deles. Teresa d'Ávila é uma figura recorrente na imaginação desse menino, e quando o padre morre, então agora eu vou dizer, o padre morre mesmo afogado, descobrem que o padre deixou uma peça inédita sobre Teresa d'Ávila. E eu escrevi essa peça, imaginei o que seria essa peça, e essa peça foi levada ao teatro, ficou em cartaz nos anos 90, o Carlos Vereza quer levar agora, quer encenar de novo. Professor, estamos no final, última palavra, 1 minuto e meio. Quando Santa Catarina terá o novo membro na Academia Brasileira de Letras? Fizemos até hoje, em todos os mais de 100 e poucos anos da Academia Brasileira, só Lauro Miller. E não era nem um grande escritor, pelo contrário. Mas chegou a hora de fazer uma campanha para que Dionísio da Silva represente Santa Catarina na Academia Brasileira de Letras, na Casa de Machado de Assis? Não, esse dia não chegou e não chegará. Eu agradeço muito a lembrança de meu nome. Por motivos de minhas idiosincrasias, eu jamais quero fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Estou muito bem nas academias onde estou, já são demais, está tudo bem assim. Demais não são. Eu gosto muito do convívio da Academia Catarinense, da Academia de Lisboa. Sou vice-presidente dessa de filologia, aprecio muito o convívio, mas eu dou força à bandeira. Não é possível que a academia tenha se limitado a Lauro Miller, mas eu convido os catarinenses a outra coisa, a prestar atenção à Academia das Ciências de Lisboa, que tem um catarinense lá, por enquanto sou o único, mas que venham outros. Em vez de a gente lamentar aquilo que não pôde acontecer, a gente deve celebrar aquilo que já aconteceu. Professor Dionísio da Silva, mais uma vez agradecendo pela honrosa presença no nosso Conexão EDD. Um grande abraço, muito boa noite, felicidades aos nossos telespectadores e até a próxima semana. Obrigado, saúde a todos.